Olá, delícias de Deus. Aqui estamos nós, de volta, né? Estamos aqui depois de uma semana aí com uma pequena pausa, mas estamos aqui de novo. Sejam bem-vindas, suas perfumadas de Deus, e os perfumados de Deus também. Eu sou a pastora Vânia Amaral, esse é o canal Leveza e mais um momento para que nós possamos nos deliciarmos na palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo, vamos dizer assim, de novo, pastor, mas fazer o quê? A Bíblia é fantástica. Quantas vezes nós lemos, ouvimos, ministrarmos, recebemos dela, nos alimentarmos dela, porque é uma palavra viva que se renova a cada manhã. Bom, o texto de hoje está lá no Velho Testamento, no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, no capítulo 22. Na realidade, são 7 versículos, mas nós vamos compartilhar um. O texto, como eu disse, Deuteronômio 22, capítulo 22, versículos de 5 a 11. E ele fala assim de coisas assim bem interessantes, né? São leis, são orientações de Deus para o povo de como se deve se comportar em algumas situações. É muito interessante quando você estiver aí tranquilo, você lê o texto todo e você vai ver que Deus fala sobre vestimentas, ele dá orientações sobre consciência ambiental, né? O cuidado com a natureza, com animais. Ele fala sobre diversos temas, sobre semeadura, como se plantar, como cuidar, escolha de semente, mas nós vamos nos atentarmos ao versículo 8. E que versículo fantástico, que versículo incrível, que nos ensina uma diversidade de coisas. E esse versículo diz o seguinte, então vamos lá, Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, ele fala assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Gente, que coisa louca, né? Olha quantas coisas se falam nesse verso. Se fala em projetos, em sonhos, em construções, em renovação, em criação, em um novo tempo. Fala de proteção, fala de momentos especiais, fala de culpa, fala de responsabilidade, porque se não tiver, pode gerar culpa. Fala de uma diversidade de coisas. Bom, então vamos pelo início. Ele começa dizendo assim: quando edificares uma casa nova. Ou seja, então ele já está falando quando você for viver um novo tempo, um novo momento na tua vida. Casa pode se relacionar a muita coisa. Pode se relacionar a casa, né? Físico, parede, teto, chão. Você vai construir, você vai reformular, vai restaurar a casa, vai comprar uma casa, comprar um terreno e vai fazer, vai jogar no chão e vai construir. Então, quando inicia o versículo, ele fala de novo tempo, de algo novo, de uma criação nova, de um projeto, de uma mudança de vida. Eu vivi até aqui determinadas coisas, agora eu quero viver um novo tempo, eu quero fazer coisas novas, eu quero aprender. Isso nos leva a um leque maravilhoso. Eu amo leque. Um leque maravilhoso, e nesse leque maravilhoso, cada partezinha daquela é algo diferente que você pode passar a viver na tua vida.
e sair desse marasmo, dessa coisa maçante, criar coisas novas. E ele fala também de algo interessante, ele fala de um terraço. Terraço, eu sou apaixonada por terraço. Você não sabe o que é terraço? Olha que interessante, o terraço é uma parte externa da casa. Existem 3 partes externas da casa que nós podemos falar um pouquinho, bem rapidinho. Olha, primeiro, a varanda. Tem casa que não tem varanda. Eu acho até meio estranho, eu gosto de casa com varanda. A varanda, ela é quase como uma extensão da casa, uma continuação da casa. Normalmente, a varanda fica na frente da casa, né? Tanto que quando a gente tem uma, vamos dizer, varanda nos fundos, nós não chamamos de varanda, nós chamamos de área de serviço. A varanda normalmente é à frente ou do lado, mas na maioria das vezes é bem na frente da casa. E ela dá uma entrada, né? Onde fica a entrada? Porta da frente, né? A porta da sala, normalmente, ela fica na varanda. Então, ela é vista quase como uma extensão. A sacada. A sacada dificilmente é numa parte térrea. A sacada, ela já fica, quando a casa tem 2 ou mais andares, então ela vai ficar na parte superiores e normalmente em prédios principalmente residenciais, então tem a sacada. A sacada ela pode ficar tanto numa janela, como ela pode ficar numa porta, que seria a porta da sala, para dar para fora. Mas a sacada ela já dá uma sensação de não fazer parte da casa, não fazer parte da moradia, ela está para o lado de fora, né? E aqui fala do terraço. O terraço já é um ambiente totalmente diferente. O terraço ele fica sempre na parte superior do imóvel, né? Do prédio, lá, né? Na cobertura ou da casa. O terraço é um lugar fantástico. O terraço, você pode ter uma piscina no terraço. Você pode fazer o terraço da forma que mais te agrada. Fazer um jardim, uma horta. Aqui em casa nós somos 3. Eu, meu maridão lindo, pastor Sivan, e o nosso filhote, o Davi. Se fosse falar para o meu marido, Sivan, como você vai decorar o terraço? Com certeza ia ter uma boa poltrona de leitura, umas estantes com muito livro, um computador, um som, e de preferência, se não estiver ouvindo música, um silêncio, e ele lá mergulhado nas leituras dele. Se fosse o Davi, ele não ia querer nem que tivesse teto, porque era ser para ele soltar pipa, ou então para ele deitar no chão do terraço, olhar para o céu e ficar olhando as pipas no céu. Eu, sinceramente, ia gostar muito de um ambiente meio rústico, de repente meio zen, meio riporonga, sabe? Com muita almofada, com cadeira, poltronas de vime, com tapete, com algumas plantinhas. Se fossem as minhas irmãs, a Sandra e a Cleide, as loucas das plantas, ia ser um matagal. Muito bonito, de muito bom gosto. O matagal delas são muito bonitos. E aí você pode fazer do teu terraço um monte de coisa. Eu acho que só não vale muito a pena você usar o terraço para poder ficar olhando a vida do vizinho. Mas, tirando isso, o terraço é um lugar maravilhoso. Eu acho interessante que diz que é um crime você ter um terraço e não ter boas ideias decorativas para o teu terraço. Enfim, o texto então fala de terraço. Terraço é um local onde normalmente você tem o seu momento especial de descanso. Eu ia ficar ali lendo, ouvindo uma musiquinha, fazendo palavra cruzada, que eu amo fazer palavras cruzadas, e também um local maravilhoso para poder ter uma intimidade com Deus. Outra coisa também muito interessante, o terraço é um lugar onde você pode usufruir do clima, né?
Ali você pega uma brisa da manhã, um solzinho da manhã, né, um vento gostoso à noite, nos dias quentes. Talvez é por isso que é muito comum casas com terraço em lugares quentes, né? Porque tem toda essa questão. E é muito interessante que quando nós lembramos daquela experiência fantástica que o apóstolo Pedro teve na cidade de Jope, né? Ele estava na casa de Cornélio, e aí enquanto ele esperava lá que a refeição ficasse pronta, ele subiu, e lá ele teve aquela visão do lençol que descia do céu e tal e tal. Então o terraço parece assim muito mais um ambiente para você estar um pouco só entre você, as suas emoções, você, o seu momento com Deus. É lógico que também é um bom local para estar em família, com amigos, um café, né, de manhã, um lanche à tarde, um jantar romântico, ó, maravilhoso. Olha as sugestões, você já começa a pensar em quando você for reformar, você fazer uma estrutura para fazer um terraço. Só que o versículo, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala que é para construir neste terraço um parapeito. E o que é um parapeito? O parapeito, ele é, na realidade, uma mureta que você vai fazer ali ao redor do terraço, porque o terraço ele vai pegar todo o espaço, provavelmente, da casa, né? Toda a laje da casa. Então, ali você faz o terraço. Ali você coloca o piso, ali você, né, se quiser você cobre parte, outra parte deixa aberta. Tem gente que deixa tudo aberto, sem cobertura. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que colocar um parapeito. Parapeito, a palavra já está dizendo, é uma mureta que vem à altura do peito, um pouquinho mais abaixo, talvez. É até engraçado, porque se você for baixinho e for na casa de alguém muito alto, o parapeito pode se tornar um muro para você. E se você for alto e for na casa de uma pessoa de baixa estatura, ele pode se tornar para você um para-cintura. Enfim, né? A Bíblia diz para que nós façamos um parapeito ao redor, para que não aconteça acidentes. Eu achei interessante que parapeito também é o mesmo significado de... Ai, eu vou esquecer a palavra, eu não acredito. Trincheira. Quando nós assistimos filmes de guerra, aparece aquelas cenas no campo de guerra, eles fazem aquelas valas ou pilhas de sacos, que eu nem sei, deve ter terra, o que tem ali dentro, e ali eles ficam escondidos, o soldado fica escondido ali, mas ele abaixado, ele fica um pouco abaixado, sentado no chão, porque se ele levanta, ele fica acima. O limite é exatamente na altura do peito dos soldados. Então ali ele pode ter uma visão do inimigo. Então ele pode ver através do binóculo, né, ou dependendo da distância lá, e ele pode inclusive apoiar a arma e atirar no inimigo. Então entende essa visão, essa questão da necessidade. O versículo em si está falando de outras coisas, mas o destaque principal é a construção de um parapeito. É a segurança que você vai estar dando para você e para outras pessoas. É um limite. E muitas das vezes na nossa vida, nós deixamos a nossa vida sem proteção, né? Sem proteção de várias formas. E aí nós colocamos em risco a nossa tranquilidade, a nossa segurança, as pessoas, porque talvez você diz, não, mas eu conheço o meu terraço, eu ando por ele tranquilamente, de olhos fechados, no escuro, que eu sei aonde é a beirada dele. Será? Será que não é desafiar muito as nossas seguranças, o nosso bem-estar?
Ou então, será que isso não se torna uma demonstração de desrespeito com outros e de egoísmo? Estou preocupado só comigo. Quem quiser, que se vire. Mas a Bíblia nos fala que nós precisamos ter cuidado com quem, de alguma forma, convive com a gente durante a nossa vida ou que frequenta o nosso ambiente, não é? E quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei, eu sou assim, apaixonada pelos meus irmãos. Cada um de nós temos uma personalidade um pouco diferente, temos visões que às vezes diferem em algumas coisas, mas graças a Deus, eu costumo dizer que minha mãe, ela foi aquela galinha que botou os pintinhos muito debaixo da asa, e isso fez a gente ter uma ligação muito legal. No ano passado, né, como acho que a maioria sabem, no ano passado eu tive uma experiência terrível, né? Dia 17 de janeiro, veio aquela... Para mim, que alguns já sabiam, estavam escondendo de mim. Para mim foi a confirmação de que eu era portadora do mieloma múltiplo. Olha que nome clássico. Chique, né? Mieloma múltiplo. Nada mais, nada menos do que um câncer. E aí veio aquela história do meu mundo caiu e me fez ficar assim. E foi aí o que aconteceu. Vem toda aquela coisa, né? E aí começou o tratamento, e aí veio radioterapia e quimioterapia, e tudo isso mexe muito na imunidade, né? Aí no início, pelas orientações mesmo dos médicos e tudo, a gente tinha um cuidado muito grande, as pessoas não podiam falar, você está com vírus? Expulsa teus vírus, depois você vem me visitar. E aí tinha toda aquela coisa, né, do cuidado para não ter contato com pessoas gripadas, resfriadas, com algum tipo de problemas de saúde, que a minha imunidade estava baixa, e tudo muito limpo, e aonde eu ia sentar, onde eu ia ficar, tudo tinha que estar limpinho. E eu estava lá na casa da Sandra, minha irmã do Rio, a Cleide estava aí, só não estava o mais novo, o Robson. E aí a gente resolveu assistir um filme. Vamos lá para a sala, eu acho que nessa época eu ainda estava na cadeira de roda. E aí foram forrar um lençol no Sandra. Porque esse sofá, os meninos pulam aí o dia inteiro, que não sei o quê. Vamos forrar, pegar um lençol limpo. E o Cláudio começou a forrar e o sofá já estava, eu doida para sentar logo no sofá, sair daquela cadeira. E aí, tá bom, Cláudio, tá bom, tá bom. Aí todo mundo, tá bom, Cláudio, tá bom. E ele falou uma coisa que mexeu muito com o meu coração. Ele falou, deixa eu arrumar, deixa eu colocar aqui do jeito que eu quero. A Vânia, eu só tenho uma. Se eu perder a minha Vânia, isso, olha meu irmão, isso foi muito lindo. Isso foi muito marcante para mim. Então, quando Deus falar com você, coloque um parapeito ao redor da tua casa, da tua vida, das tuas emoções, é porque você é muito importante para Ele e para alguém. Você é muito importante. Talvez o diabo tenha dito para você que você não tem importância, você não tem valor, tanto faz. Então você nem tem muito cuidado com o que está ao teu redor. Mas nós somos importantes. Nós temos vivido num mundo muito cruel. Eu não gostaria nem de falar, eu tinha me programado para não falar sobre isso, mas é um pouco difícil. Esses dias atrás, nós fomos impactados, chocados com algo triste, terrível. Uma criança de 10 anos, uma menina que ficou grávida porque ela foi estuprada por 4 anos dentro da própria casa por um tio.
E isso é tão terrível, tão horroroso, tão assustador, o mais pavoroso que isso acontece todos os dias. Todos os dias isso acontece. Mas o que foi mais cruel é que, segundo a lei, né, no Brasil, o aborto ele é aprovado num caso de estupro ou, né, numa caso da criança que não tem formação do cérebro, ou num caso de pôr em risco a vida da mãe da criança. E teve pessoas que chamaram essa criança de assassina, porque não tinha parapeito ao redor da vida daquela criança. Alguém, quem era responsável, que eu tinha que cuidar dela, quem tinha que proteger essa pessoa, esse tio que tinha que, de repente, ser um parapeito de proteção ao redor dela. As pessoas que deveriam, talvez, observar que coisas não estavam normais acontecendo com aquela criança, não fizeram esse parapeito. E aí as pessoas se sentiram no direito de ser autodefensor da vida. E a vida da menina? Uma menina de 10 anos não tem corpo formado para gerar e ter uma criança. E chegaram ao ponto de fazerem aquelas palhaçadas, aquelas monstruosidades, de ficarem perseguindo para onde a menina ia, de ameaçar o médico, de fazerem baixarias na frente de hospital. Amados, que mundo doentio é esse que estamos vivendo? Enquanto a palavra de Deus fala de quê? De proteção. Então, queridas, queridos, faça um parapeito ao redor do teu terraço. Ah, então eu prefiro não ter um terraço? É perigoso? Não. O terraço é um lugar onde você vai ter os seus momentos mais deliciosos com a sua família, né? Com os seus filhos, com amigos, com você, acima de tudo com Deus, né? Tirar um de peso, pensou? Ter experiências maravilhosas, arrebatadoras com Deus, ter um momento de leitura, de descanso, de meditação. Mas você precisa proteger. Precisa proteger a tua vida. Você precisa criar trincheiras que te protejam. Não é uma proteção que afasta, é uma proteção que protege, que te dá segurança. É uma proteção que te faz ficar bem, ficar tranquilo. Precisamos disso, sim. Ah, é para afastar? É, também é para afastar. Para afastar o inimigo, né? Afastar aquilo que não te faz bem, que te bota em risco, que bota em risco a quem você ama, a quem você gosta. Então, pegue esse versículo e reflita sobre ele. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Começa a projetar. Quando você fizer um projeto, uma novidade, um novo tempo, você já projeta pensando no parapeito ao redor da tua vida, das tuas emoções, do teu relacionamento, um parapeito para que as notícias ruins se afastem. Hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, já estamos iniciando o final de semana, domingo já é o primeiro dia da semana, é uma semana nova, com novos projetos, com nova visão, com novos sonhos, com coisas leves e suaves, serenas e tranquilas, e com um derramar maravilhoso de Deus. Pois é, se você gostou, vai lá, dá o seu likezinho. Se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal, divulgue, fale dele. Tantas pessoas nesse momento estão sofrendo porque ainda não tiveram esse estalo. O que eu preciso é de fazer um parapeito ao redor da minha vida, dos que eu amo
e do meu relacionamento com Deus. Então fique com Deus, um beijo no teu coração. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez comigo. E como eu costumo dizer, beijo no coração.